Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicados irmãos e dedicadas irmãs, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Ó Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, o amparo de todos nós. Eis aqui os vossos fracos filhos desta reunião solene de amor, famintos de aprendizados, mas sem o vosso auxílio nada conseguiremos. Permita a presença amiga dos vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. O Evangelho nos traz no capítulo 25, item 6, observar os pássaros do céu, penúltimo parágrafo. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Mateus. Para os comentários da noite, nós passamos o comentário ao Fernando Pulli. Boa noite. Que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. Se nós pensarmos que este capítulo se chama Buscai e Acharei, e o primeiro item dele é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, nós perceberemos que o Evangelho, a qual Allan Kardec organizou, ele é autoexplicativo. Então, se nós tivermos dificuldade em compreender, é que nós não estamos acompanhando a leitura toda. Então, nós pegamos um pequeno trecho e nós ficamos com dificuldade de entender. Por quê? Porque nós não continuamos a leitura. Então, seria bom ler o antes, o atual e também ler o depois. Então, para iniciar, nós vamos ver uma poesia que chama A Vitória.
E é assim: pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Alegas tédio invencível da cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue, a fórmula é trabalhar. Dizes notar tentações, na ideia, no chão, no ar, mas hoje pode ser livres, a defesa é trabalhar. Acusa-te perseguido, afirma-te sem lugar, renova-te a ser feliz, a melhora é trabalhar. O próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que, em toda luta, a vitória é trabalhar. Casimiro Cunha. Então, nesses poucos momentos que nós ouvimos, a necessidade de trabalhar. Então, se nós estamos tendo dificuldade e estamos ainda com dúvida em relação à providência divina, a solução é trabalhar. Aí nós nos utilizamos da palavra de Jesus, a cada um segundo a sua obra. E é isso que o Evangelho vem nos dizer. Nós necessitamos fazer a nossa parte. E principalmente, no item de hoje, ele nos fala o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, e podemos acrescentar onde nós moraremos. É quase que um instinto de todos nós preservar. A dificuldade maior é que nós passamos do limite. Então, se nós conseguimos o que beber, o que vestir, o que comer, aonde morar, nós queremos mais. Aí vem o Evangelho que diz que Deus vai prover todas as nossas necessidades. E chega um momento, parece que isso não está sendo realidade. Nós já paramos para pensar por quê? Porque o necessário nós já deixamos há muito tempo para trás. E nós queremos o supérfluo. Então, ao invés de utilizar do trabalho para conseguir o necessário, nós continuamos trabalhando cada vez mais para alcançar o supérfluo. É onde o homem sofre, e sofre desnecessariamente. Não é um só. Na Terra, a maioria sofre por esse motivo. Uma necessidade enorme de cada vez possuir mais. E o pior, em detrimento do espírito. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Não é o que diz o item do Evangelho? E nós colocamos esse reino de Deus e sua justiça em quarto, quinto, sexto objetivo das nossas vidas. Então é difícil, se nós colocarmos eles em terceiro, quarto, quinto plano, sermos felizes. Nós já paramos para perguntar o que eu preciso como espírito? O eu particular, independente dos outros. Porque se nós nos colocarmos em relação aos outros, nós precisamos de muitas coisas. Mas em relação a mim mesmo? Então vamos lembrar de uma parábola de Jesus. Havia um homem a qual as terras havia produzido muito, extraordinariamente. Ele observa os seus celeiros e percebe que não tem nem onde guardar, de tanto que foi a colheita. E ele pensa consigo mesmo e resolve: já sei o que eu vou fazer. Destruirei os meus celeiros e construirei celeiros maiores, a fim de guardar tudo o que eu vou colher. E depois direi à minha alma: tens muito,
tens bastante. Aproveita. Aproveita mesmo. Só que naquele mesmo dia, Deus diz: que homem tolo, porque nesse mesmo dia lhe tirarão a vida. Isso é que acontece àquele que acumula bens na terra e não é rico perante Deus. Mas será que nós nos semelhamos a esse rico insensato? Ah, Fernando, eu não, eu tenho pouquinho. Será que nós temos pouquinho mesmo? Então, se a gente parar e começar a observar, a gente vai ver que a gente tem muito mais o que vestir do que o necessário, muito mais o que comer do que o necessário, o que beber do que o necessário, onde morar do que o necessário. Ah, Fernando, então você quer que eu abandone tudo? Não é esse o ensinamento. É dar o devido valor à matéria. Então, todos nós, estando no mundo, nós necessitamos do mundo. Tem um item no Evangelho que faz: estais no mundo, vivei como os homens da sua época. Agora, nós temos que somar ensinamentos, porque senão nós vamos só pegar o ensinamento que nos interessa. Mas não é para viver no mundo como os homens da sua época. O que eles estão fazendo? Eles estão desrespeitando, desobedecendo. Então vamos desobedecer e vamos desrespeitar? Não é esse também o ensinamento. Nós temos que aproveitar tudo aquilo a qual Deus pôs no nosso caminho. Então nós precisamos aprender tecnologia? Precisamos. Precisamos saber mexer no computador, no celular, tudo aquilo que estiver ao nosso redor. Agora, virar escravos, como? Muitas vezes nós nos pegamos, ao invés de ficar 5, ficamos 30, 40, 50 minutos perdendo o tempo. Eu falo por mim, não estou falando nem por você, estou falando por mim. E se hoje essa tecnologia pode nos auxiliar muito, ela pode fazer perder muito. Então muitas vezes nós colocamos os nossos filhos na frente da televisão, porque é difícil criar um filho mesmo. Eles são ligados nos 220 com bateria recarregável com 5 minutos. Então você cansa e fala assim: agora eu não aguento mais. Eles cochilam 5 minutos, volta 100% carregado. Agora a nossa bateria já está descarregada, já está fraquinha, nós não damos conta de acompanhar. Então nós colocamos na frente da televisão. E muitas vezes esquecemos de olhar até o conteúdo. Então, se nós não estamos dando conta, é porque nós não estamos fazendo da forma adequada. Aí sim, se nós nos adequarmos às necessidades de hoje, vai ter o momento do computador, vai ter o momento da televisão, mas vai ter o momento também de estar com a família, de brincar, de se relacionar. Nós estamos passando por momentos muito difíceis esses dias atuais. Então nós não podemos duvidar nem um minuto da providência divina. Nós não podemos esquecer que Deus está em todo lugar e Ele vê tudo e melhor, dirige tudo. E nisto está a providência divina. Nós já ouvimos várias vezes: não cai uma folha sequer de uma árvore se não for da vontade de Deus. Um sequer cabelo da cabeça de um dos seus filhos se não for da sua vontade. Então nós temos que ter certeza que essas dificuldades a qual nós estamos passando hoje, se bem aproveitada, ela vai fazer com que o eu espírito ele dê grandes passos no sentido de evoluir, no sentido de entender a providência divina. Então é necessário cada vez mais estudar para poder compreender bem, para poder sentir o Evangelho. Aí nós vamos ver que ele é autoexplicativo. Cada vez mais que nós nos esforçarmos,
mais a gente vai dar conta de superar as dificuldades, seja ela qual for, seja uma pandemia, ou seja uma dificuldade que está lá dentro do meu lar, a qual só eu sei. Mas se Deus permitiu, é porque nós, com certeza, damos conta de suportar. O fardo, ele está em relação ao ombro. Quer dizer, o ombro só suporta aquilo a qual Deus permite. Então, se Deus está permitindo, nós vamos dar conta de superar tudo aquilo a qual tiver a necessidade de acontecer em nossas vidas, seja aqui ou no plano espiritual. Fica aí os ensinamentos para a nossa meditação durante a semana e que possa valer para todos. Que assim seja. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a presença de todos, dos nossos visitantes, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre abraço amigo entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar do lado de fora os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, dos irmãos com quem convivemos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos,
orai pelos que vos perseguem, e ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos aqui presentes e também os ausentes que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, para que possamos contribuí-los, e é em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, o pensamento elevado a Deus, a Jesus, para que possamos receber os fluidos fortalecedores para o nosso corpo, para o nosso espírito. Aguardemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam em nossos próprios lares. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos
para os nossos irmãos do lado de fora, os companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, por todos nós e por todos aqueles que vieram nos escutar, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que ao retornarmos aos nossos aposentos, estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca. O espírito cristão. Na posse do bem, exaltemos o bem em profundidade. O espírito cristão é a perseverança no bem. O trabalho não se cansa, porque sabe que sem ele não há progresso. O espírito cristão significa luta em caminho. O fracasso é palavra sorrateira, que não deve constar na boca do servidor do Cristo. Para o Evangelho, não existe tristeza, nem desânimo, nem retrocesso. É seguir em frente, altaneiro e resoluto. A fonte do bem é Jesus. Nas bênçãos que os céus derramam sobre a nossa terra amada, dia por dia, conta o Mestre com a resposta decisiva de cada cristão, no compromisso árduo de vencer a treva e fazer a luz. Batuíra. Mensagem recebida em 29 de dezembro de 1995. Agradecemos a sintonia de todos. Muita paz.